Bem-vindos mais uma vez, né? E aí vamos dar continuidade aqui nesse caminho, né, da recaída de Alan Marlatt, tá? Vamos lá. Então, como eu estava falando para vocês, né, nomear a escuta. E aí você vai nomear em voz alta aquilo que se está sentindo, né? Então, o sentimento, né, a raiva. Por quê? Porque isso reduz a carga do gatilho, né? Antes de um processo de escalada maior. Ou seja, antes do sujeito ele talvez ir atrás da substância, ou até mesmo antes do processo da própria recaída. Então, você pode ajudar essa pessoa nesse processo mesmo de recaída, né? De nomeação, perdão, da emoção, né, que pode estar associada aí a uma possível recaída, né? Então é importante que se busque, né, pensar aí nessas estratégias, né, de enfrentamento, né? Então vamos pensar aqui, né? O sujeito ele conseguiu fazer tudo isso, ele conseguiu nomear, ele conseguiu trazer nessa perspectiva, mas mesmo assim ele ainda está nesse risco de poder fazer uso. E aí o primeiro pensamento de busca da substância, né? Você pode fazer o quê? Você pode ajudar essa pessoa, né, a responder esse pedido de ajuda sem pânico. Então, o que é que a gente vai poder fazer? O que é que nós podemos fazer, né? Então, o que que você precisa da droga, né? Ou o que você precisa além da droga neste momento? Então, você pode chegar, ó, mais uma vez, você dá para o sujeito uma responsabilidade sobre algo. E aí você tá ali com ele, mas você não tá julgando, mas você tá trazendo. Então, o que é nessa raiva é o como nós podemos, diante disso que você está sentindo, lhe ajudar a lidar com isso de uma outra forma. Ou até mesmo, né, essa raiva pode estar, compreendo, né, baseado no que você está me dizendo, que essa raiva está lhe consumindo, que essa raiva está lhe deixando angustiado ou angustiada, mas que outras estratégias a gente pode pensar para que você possa descarregar um pouco isso, ou pensar em uma outra forma, né, de poder lidar com isso, né, ou como podemos pensar juntos aqui, né, em outras perspectivas, em outras possibilidades de melhorias para você. Então, nesse diálogo, que é um diálogo muito mais assertivo, em nenhum momento eu julgo, em nenhum momento eu retiro o peso da questão para o sujeito, mas eu incentivo ele, e aí eu estou junto com essa pessoa na busca de uma tentativa de melhoria da sua condição. Então, eu nem me afasto e eu nem estou ali numa posição mais passiva, mas eu estou junto com o sujeito na tentativa de modificar essa realidade, que é uma realidade complicada, né? Difícil para essa pessoa. E aí nós temos aqui a anatomia do conflito familiar. Então, como é que um conflito ele se inicia, né? Ou como é que esse conflito ele tende a se potencializar, né? Então, nós temos primeiramente a camada 1, né, que é a camada que se observa melhor, que é o que está na ponta, né, a ponta do iceberg. Então, é o que, né? Então, os problemas concretos, né, um exemplo disso, né, pode ser a louça, o atraso, o dinheiro, né? E aí a mediação restrita a este nível sempre falha, né? Então, o conteúdo, né, do conflito é sempre o pontapé inicial. Logo após, você vai para os processos, que seria o como. Então, é a interação disfuncional. E aí é onde você usa aqui dos gritos, do sarcasmo, né? É onde você vai se utilizar de uma diversidade de questões que, ao invés de ser positiva, vai agravando cada vez mais o conflito, né? Se, vamos supor, né, numa questão aqui da briga do casal, o casal ele tá ali brigando, e aí eles não fazem essa parada, que é a parada do eu não vou conversar agora porque nós estamos de cabeça cheia, né?
E assim o diálogo ele permanece, né? Ele continua, a escalada para isso, para uma coisa maior, se torna muito mais fácil, né? Então, a tentativa de garantia de quem vai ganhar, né, vamos dizer assim, ela se torna algo muito mais fácil, né? Porque um vai querer mostrar que tem razão, o outro vai querer mostrar que tem mais razão do que o outro. Então, é uma escalada que é uma escalada muitas vezes sem fim e que vai levar ao desgaste, né, das relações, enfim. Então, existe esse processo aí, né, também associado a isso. E aí a camada 3 que seria a relação, né, que é o quem. Então, vínculos, poder, a confiança que foi quebrada, né? Então, tudo isso faz parte, né, desse ciclo aí do conflito que só vai ter na escalada a partir do momento que a gente não consegue parar com isso e tentar buscar outras soluções, né, dentro de diálogo mais saudáveis. E aí a quarta camada e a última que é o eu, que são as necessidades e os medos, segurança, autonomia, medo do abandono, né? Que muitas pessoas, né, dentro dessas relações, elas podem se sentir assim, né? Então, para que eu não seja abandonada, eu preciso, ou abandonado, eu preciso aceitar isso de uma forma mais tranquila, né? Ou pelo amor que eu sinto por essa pessoa, eu vou me calar, né? E aí isso só vai dando essa escalada e vai provocando, ao invés de saúde, vai provocando cada vez mais processos de adoecimento, né, no sujeito. E aí, como eu estou sempre trazendo aqui para vocês, tudo isso, né, toda essa anatomia que eu estou trazendo aqui para vocês em relação aos conflitos, ela está muito associada a nossas primeiras experiências de vida. Então, a forma que eu aprendi determinadas coisas com a minha família vai repercutir em como eu vou estabelecer meus vínculos futuros. Então, se dentro dos meus vínculos eu aprendi que me calar era a melhor solução para que eu pudesse ter a paz, né, dentro da relação, eu vou tender a ser uma pessoa que vai ficar muito mais passiva diante de algumas coisas. Se na minha vida eu aprendi que me expor era algo muito negativo, porque as pessoas iriam me julgar, porque as pessoas iriam dizer várias coisas sobre mim, eu tendo a também ter atitudes ou mais passivas ou mais agressivas diante das minhas relações. Por isso que eu sempre gosto de fazer esse questionamento, né, que é o questionamento do para quem eu estou falando isso, para quem eu estou dizendo isso. Por quê? Porque nesse momento eu entro em contato também com as minhas próprias emoções. Eu também entro em contato com os meus próprios medos, né? E aí eu tendo essa noção de contato com aquilo que eu sou, eu consigo identificar algumas estruturas que podem me levar a processos funcionais ou não funcionais dentro das minhas relações familiares. Então é muito importante que a gente tente observar esse processo, né? Que é um processo que começa muito mais na gente do que no outro. E aí a gente poder, né, trabalhar, observar, enfim, modificar esses nossos cenários e transformar essas realidades no geral. E aí a gente tem a etapa zero, que é o time do conflito, né? Então a regra de ouro, segurança. Nunca tente medir um conflito durante uma intoxicação, privação de sono ou pico incontrolável de raiva. Então tem aquela coisa, né, que foi o que eu já trouxe aqui para vocês. É sempre importante que no momento de um conflito, né, quando os ânimos estão ali aflorados, estão intoxicados, né, quando a pessoa ela não tem um controle sobre o seu próprio sentimento, né, é muito importante primeiramente interromper esse ciclo. E aí a gente interrompe como? Reconhecendo, né? Então, reconhecendo a emoção que está aparecendo. Então, eu estou com raiva, né? Estou com muita raiva. Se eu tiver com muita raiva, a tendência que eu tenho é de quê? É de ser mais impulsivo. Então, vamos fazer uma pausa,
né? Então declara essa pausa. Vamos fazer uma pausa aqui? Ou se não, vamos cada um para o nosso canto para que a gente depois possa dialogar, né? Ou se não, vamos pensar em uma outra possibilidade, né? Aqui para a gente poder resolver isso. Podemos ir descansar e depois a gente volta né, conversa novamente sobre isso. É muito importante você ter esse controle, né? E você poder entender é, esse momento que é muito íntimo teu, né? Para que alguns tipos de falas eles não sejam feitos, né, ou ditos de forma impensada, né, de forma que venha a machucar o outro. Então, reconhecer, declarar uma pausa e marcar um possível retorno é muito importante, né, porque você precisa. Eu gosto muito de dizer o seguinte, que um conflito ele precisa ser resolvido. Todo conflito precisa ser resolvido. Mas o conflito ele só pode ser resolvido a partir do momento que ambos estão bem e tranquilos diante de alguma situação. Quando você está ali no pico do estresse, a gente tem uma liberação maior de determinadas substâncias, né, do nosso cérebro que leva a gente a ficar muito em um estado de alerta, né? E aí, se eu estou sempre no estado de alerta, eu tenho a concepção de que tudo vai me atacar, né? Que todas as pessoas estão ali para me atacar. Então, tendo isso em mente, eu preciso fazer o quê? Eu preciso pensar nas estratégias para poder reduzir isso. Qual seria uma estratégia de redução disso? A interrupção do evento. Então, não é que você está interrompendo para uma fuga, né? Não é uma fuga, não é um mecanismo de defesa, mas é um mecanismo de vamos parar aqui, porque se a gente continuar o diálogo, isso não vai ser muito interessante. E aí você retorna isso futuramente. Não é interessante de não falar sobre. É interessante que se tenha um retorno para poder, né, verbalizar as emoções, o que sentiu, o que foi falado, e aí a partir disso, né, buscar novas perspectivas e novas possibilidades para que melhore a situação. E aí com isso você cria um novo paradigma, que é o quê? Você sai da busca por achar um culpado, né? Então quem está errado na história, e aí você entra no processo que é um processo de responsabilização. Então o que nós podemos fazer de diferente daqui para frente para não entrarmos novamente numa situação como essa? Ou se entrarmos, que outros recursos a gente pode estar utilizando para melhorar essa situação? E aí você transforma um momento de crise em um momento que é um momento de crescimento individual, que é um momento de crescimento entre as pessoas ali envolvidas. Lembrando que sempre que estamos de ânimos mais elevados, não é interessante um diálogo, mas é interessante que você faça o processo de interrupção para quebrar aquele ciclo. E aí, quando a gente consegue fazer isso, né, eu gosto também muito de dizer que a gente quebra um ciclo que é um ciclo familiar que não foi dado. Muitas vezes, né, a gente pode vir de determinadas estruturas familiares onde as brigas elas são muito presentes. E aí o indivíduo ele pode fazer o quê? Não, aqui é um caminho que eu conheço. Aqui é um caminho que eu já tenho experiência. Então eu não vou parar, eu vou dar continuidade. O que é ruim, né? Quando você quebra esse ciclo, você consegue fazer o quê? Além da quebra, né, daquela coisa estrutural, mas você ressignifica a situação e você dá uma outra possibilidade de resolução de conflito. Resolução essa que dessa vez vai ser melhor pensada, vai ser melhor expressa e a partir daí você consegue fazer a transformação da sua realidade. E é isso, pessoal. Dúvidas e questionamentos que vocês tiverem, podem enviar, né, aí as mensagens. E qualquer coisa, nos encontramos mais uma vez. Muito obrigado por mais uma aula e até uma próxima.